capítulo 13 do nosso material didático, na manifestação do anticristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler do versículo 3 até o versículo 11. Esse texto é muito importante para a escatologia. O apóstolo Paulo, falando sobre a vinda do Senhor, no versículo 2, ele diz, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Para a igreja primitiva, muitos acreditavam que realmente Jesus voltaria em alguns anos, algumas décadas. Se falasse para a igreja primitiva que Jesus voltaria em 2000 anos, nós estamos hoje no ano 2021, vai fazer no ano 2029, fará 2000 anos da morte de Jesus, aproximadamente, né? Talvez no ano 2028, talvez no ano 2027. O mais provável é no ano 2029. Se dissesse que Jesus voltaria 2000 anos depois, quase 2000 anos depois, ou um pouco mais de 2000 anos depois, talvez as pessoas até desestimulassem da sua fé. Mas o apóstolo Paulo, uma revelação de Deus, ele é inspirado para explicar, olha, o dia de Cristo, ou seja, o dia que Jesus volta para arrebatar a igreja, ele não está perto. E ele vai começar a dar, então, sinais para que a igreja saiba quando Jesus estará prestes a voltar. É claro que uma das características que ele vai dizer aqui é a apostasia, que nós acabamos de comentar, e a manifestação do anticristo. Bom, na história nós sabemos que a igreja cristã, ela errou muitas vezes, dizendo esse é o anticristo, aquele é o anticristo. Mas observe, quem vivia lá nos anos 60, em que Nero começou a perseguir os cristãos, e Nero fez um grande espetáculo queimando os cristãos para iluminar as ruas de Roma, ou jogando os cristãos às feras, aos leões, né? Todo aquele espetáculo de Nero, as pessoas pensaram, né? Esse é com certeza o anticristo. Bom, ainda não era o anticristo, podemos até dizer que é aquele que tinha o espírito do anticristo, mas ele ainda não era o anticristo. E assim vai acontecer com muitos homens, né? Talvez aí um que eu diria que nos dias dele poderia descaracterizá-lo como o anticristo seria Constantino, porque ele vai começar a perseguir a igreja verdadeira. Nós sabemos pela história, tem um historiador católico chamado Daniel Rups, que ele fala, né, que Constantino, 2 anos depois dele organizar a igreja católica, ele já exilou um pastor chamado Donato. Por quê? Porque Donato, ele não aceitava, como muitos pastores não aceitava o batismo infantil, né? E não aceitava aqueles pastores que se tornaram espíritas, adorando a Júpiter, adorando a Mitra. Eles não aceitavam que esses pastores ingressassem diretamente na igreja. O culto a Mitra, a Júpiter, envolvia espiritismo, possessão. Eles viraram espíritas. Então estava certo a rejeição a esses pastores. Eles diziam, olha, eles têm que ir para o banco, eles têm que ser provados e depois eles reingressarem. Mas o imperador Constantino sabia que o apoio dele estava exatamente nestes bispos pagãos. Tá bom? Então o que Constantino fez? Ele proibiu essas igrejas de rejeitar esses pastores espíritas pagãos e começou a perseguir esses pastores, né? E depois de Constantino viriam outros. Agostinho de Hipona mesmo é um. Defender a guerra santa como algo cristão, e é Agostinho de Hipona que começa a defender, é o primeiro na história, no meio chamado cristão, a defender essa doutrina de que Deus ordena que um creia e que outro seja incrédulo. Isso é um absurdo.
Pois bem, depois dele também vai surgir muitos, até Hitler, ok? E até hoje alguns ainda perguntam, será que esse líder da China é o anticristo? Será que o atual presidente dos Estados Unidos é o anticristo? Eu digo o seguinte, provavelmente nós não teremos certeza de quem é o anticristo, né, enquanto nós estivermos aqui na Terra. Né? Nós devemos olhar para todos e fazer análise e colocar possibilidades, não é pecado, tá bom? Bom, mas então o que o apóstolo Paulo diz? No versículo 3, ele diz, de maneira alguma, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E o apóstolo Paulo vai começar a caracterizar esse homem do pecado. Diz que ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ou seja, tudo que estiver ligado ao Deus da Bíblia, ele vai se opor. A nossa tradução coloca com letra maiúscula, lembrando que nos tempos que a Bíblia foi escrita não havia distinção de maiúscula e minúscula. Talvez esse texto aqui não deveria nem ser traduzido com letra maiúscula. Com certeza ele vai se levantar contra o Deus da Bíblia. Mas ele não deve se levantar só contra o Deus da Bíblia. O provável é que o anticristo vai se levantar contra todos os outros deuses, os falsos deuses também. E ele vai então promover ou propor uma adoração a um só Deus, a um Deus estranho, como chama Daniel. E por isso é que eu digo que provavelmente o anticristo ele surge na maçonaria. Porque a maçonaria, qual é o método dela? Ela diz o seguinte, olha, você pode adorar ao seu Deus, continuar adorando ao Deus que você adora até hoje. E a partir de hoje você vai adorar também a um Deus, né, vamos dizer, único. Né? E como é que se chama esse Deus? Eles dizem que esse Deus se chama Abaddon. E Abaddon quem é na Bíblia? Claramente, Abaddon é Satanás. Então, o anticristo ele deve surgir na maçonaria e ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. Bom, e o que ele fará mais? O apóstolo Paulo diz que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Bom, então diz que o anticristo ele vai se assentar no templo que está para ser reconstruído em Jerusalém. Em dezembro de 2020, saiu no site Gospel Prime uma entrevista com uma das autoridades judaicas e aquela autoridade falando que eles estão muito próximos de dar início à construção do templo, que hoje as autoridades judaicas já aceitam essa atitude, né? Porque antes eles falavam, se for construir um templo vai haver uma guerra mundial, os árabes todos atacarão Jerusalém, mas hoje eles dizem que os árabes já estão aceitando que haja um templo judaico lá, é claro que eles têm direito. Bom, isso é um sinal, né, que se aproxima a manifestação do anticristo, porque o apóstolo Paulo deixou bem claro, ele vai se assentar no templo de Deus, então o templo tem que ser reconstruído. O versículo 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Bom, esse versículo aqui é importante nós comentarmos. Quem detém o anticristo? Esse é o corpo de Cristo, é a igreja, tá bom? Que enquanto ela está agindo aqui na terra, ela detém, ou seja, ela impede essa manifestação final de mentira do anticristo. O versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um, que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse um quem é? É o corpo de Cristo. E lembrando que ser tirado
significa ser arrebatado. Arrebatar significa tirar para fora. Então esse versículo 7 poderia ser traduzido: somente há um que agora resiste até que do meio seja arrebatado. O versículo 8: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, quando a igreja for arrebatada, então o iníquo, ele se revela. Esse iníquo aqui, quem é? É o anticristo. Né? Esse termo iníquo, ele é a tradução de um termo grego que seria melhor traduzido como sem lei. Ou seja, um homem que não obedece a lei nenhuma. E é claro que esse sentimento, ele vai dominar o mundo. As pessoas, vamos dizer, estarão sem lei, sem obediência a lei nenhuma. Nós vivemos hoje no Brasil e a tendência é que isso cresça em todo o mundo. Né? Que os homens, eles não obedeçam mais à lei. Então, vai chegar um ponto que existe uma lei. Ninguém pode ser molestado pela sua fé. Pois bem, chegará um tempo que essa lei será deixada de lado. Tá bom? Existem países no mundo que, como o Canadá e a Inglaterra, se um pastor pregar que homossexualismo é pecado e leva ao inferno, ele vai preso. Então, isso vai crescer no mundo. Um dia isso vai tomar o Brasil. Um dia isso vai tomar todos os países do mundo. É o que está profetizado na Bíblia. O versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, e com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Veja que como combina engano da justiça, tá ok? Com apostasia. Esse engano da injustiça faz parte também desse pacote a perversão doutrinária, o erro doutrinário. Isso, irmãos, cada um de nós temos uma responsabilidade individual, mas também com a Igreja de Jesus. Nós temos que estar falando isso a todo momento, porque Jesus está perto de voltar e cada pessoa que nós alertamos, nós estamos protegendo ela de ser levada por esse engano da injustiça e que ela não caia nessa apostasia. Ou seja, hoje nós temos que evangelizar o pecador para ele vir para Jesus e muito mais do que em qualquer momento da história, nós temos que proteger a igreja dessa apostasia, desse engano da injustiça.